How the world was out formed void. I believe every seed was laying right there from some other civilization or something. E disse, agora, o mundo era sem forma e vazio. Eu disse, eu creio que cada semente estava ali, de alguma outra civilização ou alguma coisa. And as soon as the water lifted off and the light struck it, up come the trees and everything. E tão logo que a água surgiu e a luz atingiu, surgiram as árvores e todas as coisas. The same thing with a human being is a type. E é a mesma coisa com o ser humano, é um tipo. When all the mist is moved away and the revealed truth to that real seed laying there still germatized, and the light of the gospel can strike it by true vindication of the word, live, it's got life in it. E é a mesma coisa que como ser humano, é um tipo, quando a névoa foi dissipada e a verdade revelada para a semente real semeada, ali ainda é germe. Amém. Deus abençoe, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Coríntios, capítulo 10, verso 1 ao 6. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Senhor Todo-Poderoso, nós temos ouvido a leitura da Sua Palavra e todos nós desejamos conhecê-la melhor, por revelação. Venha e abra em nossos corações, para que possamos sentir que a presença do Senhor não apenas traz um regozijo externo quando recebemos bênçãos naturais, mas que traz um regozijo interno quando alcançamos a luz da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O êxodo para o rapto.
Bom, estas coisas, diz Paulo em 1 Coríntios, que aconteceram com os irmãos no trajeto do deserto até Canaã, o que aconteceu com eles, os sinais, as bênçãos, a pedra na qual eles bebiam, aquelas bênçãos espirituais também que estava sobre eles, tudo aquilo foram feitas em figura, isto é, em tipo, foi feito. Irmão Branham fala exatamente disso. Nós estamos aqui com uma nova mensagem, o sinal, esta pregada em 28 de novembro de 1963. Aquela antiga que nós sempre lemos, 1 de setembro de 63. 2 meses depois ele pregou esta daqui, o sinal. E a gente sempre encontra esta boa mensagem para nos separar das coisas do mundo. A mensagem de Deus sempre é para isso. A mensagem nunca foi para você se misturar. Ela é uma separação total, diz o profeta. Ele mesmo pregou, separação total. Então, esta mensagem é uma separação total. Mas nós vamos aprendendo que tem um material, como o irmão Branham ensina aqui, do pano, do alfaiate ou a costureira, tem o pano, o tecido, ele não é aproveitado todo. Pode-se aproveitar, mas não para o que se vai fazer, uma especialidade. Vai fazer uma roupa, um vestido. Então, e todo aquele pano, a costureira coloca o molde sobre todo o pano e retira dali só o que é próprio para aquele vestido. E para a roupa masculina também, da mesma forma. Se coloca o molde sobre todo o pano. Porque tanto faz o pano que está sendo eleito para fazer aquele vestido, aquela roupa também para o homem, como o restante é tudo o mesmo material. Vocês vão notar, tudo é o mesmo material, tudo o mesmo pano. Mas o que manda é o molde. Eu preciso só disso. Este é o molde. Eu não preciso de mais nada. Agora, depois você usa aquelas partículas que sobram, serve para fazer um tapete ou qualquer outra coisa. Você pode ir emendando e fazer o que você deseja. Mas Deus, irmão Branham diz que Ele faz como faz a pessoa que coloca o molde sobre o tecido. Aquele tecido que recebeu o molde sobre ele, aquela parte do tamanho do molde é o eleito. O que fica fora, você vê tanto o alfaiate como a costureira vai cortando e fazendo as voltinhas certinho, aquele outro deixa de lado. Se você quiser, pode levar para casa depois. Se você tiver com dó deles, leva para casa. Mas Deus vai aproveitar só aquele molde. Só o que está no predestinado. É aquilo, irmão Branham chamou aquilo de eleito. É o eleito. É duro, gente. Você diz, mas se passasse um pouquinho, o molde tivesse sido colocado um pouquinho para cá, tinha me pego, rapaz. Mas não foi posto. E tudo é o mesmo tecido. O tecido todo não é o eleito. Tem todo aquele tecido para depois Deus colocar o seu molde e tirar o eleito de todo aquele tecido. Todo este povo no mundo evangélico,
não é o eleito, não é o povo eleito, todo este povo no mundo. Vamos falar agora do tempo do irmão Branham. Mas foi preciso todo este povo. O irmão Branham veio e pregou para católicos, batistas, metodistas, pentecostais. O irmão Branham alcançou todas as alas. Aquilo formou o pano. Mas Deus vem e coloca o molde. E aquilo que foi escolhido no dia foi a mensagem do profeta. Deus estava cortando para fazer a esposa, aquela que ele se manifestaria para ela. Então ele vem cortando e fica tanta gente boa fora. É gente ruim, gente boa, mas é só pano. Ele é o pano, mas não foi eleito. O molde não o tocou. Isso é eleição. Não é porque a pessoa era ruim. Não, é ruim e bom. Você vai ver que é o ruim, o bom, está tudo misturado. É um pano só. Esse mundo de cristianismo é um pano. Tem igreja de um jeito, igreja de outro, mas formou um pano chamado cristianismo. E Deus colocou seu molde ali em cima e tirou um povo para ouvir seu profeta. Isso é bom. Até aí está muito bom. Difícil é agora. Se Deus já colocou seu molde sobre aquilo, ele já tirou o que é próprio. Isso foi o ministério do profeta. Por isso o povo hoje estranha esta mensagem. Eles não admitem o ministério da esposa, que foi dito pelo próprio irmão Branham. Não tem só perguntas e respostas sobre os selos 159, tem outras mensagens, nas eras também, ele fala sobre isto. Eles não admitem este ministério, porque agora é hora outra vez. Vocês querem ver, tem um parágrafo da mensagem sinal 62. Esta é a mensagem pregada em novembro de 63, intitulada O Sinal. E aqui nós temos uma parte do parágrafo onde o irmão Branham fala: ele simbolizaria as três misericórdias de Deus através de Martim Lutero, Wesley e Pentecostes. Então ele diz, e também através de Wesley, Martim Lutero, Wesley e Pentecostais. As três etapas da jornada. As três etapas da jornada de Israel, os três mensageiros para Sodoma, todas estas coisas diferentes que ele simbolizaria. Então, preste atenção, tem três coisas simbolizadas aqui nas três etapas da jornada. Estas primeiras três coisas é Lutero, Wesley e Pentecostes. E aí depois nós temos três coisas simbolizadas nos três mensageiros para Sodoma. Diferentes, ele diz, são coisas diferentes que eles simbolizariam. Então, se Lutero simbolizou a justificação, Wesley simbolizou a santificação, batismo do Espírito Santo, ou os dons simbolizados pelos pentecostais. Agora nós temos os três mensageiros, que também têm três símbolos diferentes. Você não pode ter agora Lutero, Wesley, Pentecoste e dizer é igual Graham, Oral Roberts e Branham. Irmão Branham diz, todas essas coisas diferentes que eles simbolizaram. Porque aqui tem os três mensageiros. E esses três mensageiros, o que simbolizam para o mundo? Parágrafo 63.
ele simbolizaria o ministério de hoje. Os 3 mensageiros, ele diz que simbolizaria o ministério de hoje, que era o ministério de irmão Branham, dos dias do irmão Branham. Simbolizaria a mensagem de Billy Graham, a graça para o mundo. de Oral Roberts, como o poder para o mundo, que era o poder para expulsar demônios, curar enfermos, estava no ministério de Oral Roberts. Aí ele diz, e a presença de Jesus Cristo como último sinal para o mundo. Se eles viram o primeiro sinal, Graham, deveriam ver o segundo sinal, Oral Roberts, e deveriam ver também o terceiro sinal, Branham. Esse sinal, Branham, ele diz que é a presença de Jesus Cristo como último sinal para o mundo. A presença de Jesus Cristo num outro corpo, não num corpo de Jesus Cristo, porque aquele ele voltou para o Pai. A presença de Jesus Cristo no corpo do seu mensageiro, William Branham. Bom, para nós eu creio que não tem dificuldade, não, irmãos? Vocês estão entendendo? Pois Sodoma recebeu o seu último sinal. Aí diz, a igreja espiritual recebeu o seu último sinal. Os que foram chamados para fora tiveram o seu último sinal antes que o mundo gentil fosse queimado. Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem, a mesma coisa. E o que aconteceu lá, Jesus está dizendo, olha, isso vai acontecer quando o Filho do Homem vier novamente, cumprindo São Lucas 17, verso 26 a 30. Aí, irmão Branham, no parágrafo 64, diz, e vemos estas grandes coisas haviam sido mostradas no Egito, e seus desejos ainda eram não se arrepender ou crer na mensagem. Deus mostrou os sinais, mas o Egito, o que ele provou era não arrepender e não crer na mensagem de Deus naquele dia, que era a mensagem de Moisés no Egito. E aí vem para o nosso tempo, eu quero entrar mais nesta parte que nos cabe hoje, porque estamos neste êxodo. Houve uma chamada para você receber o Filho do Homem, a mensagem de Deus num profeta. Houve uma chamada. Quando nós fomos chamados, Deus colocou seu molde sobre o mundo evangélico aqui no Brasil. Damos graças a Deus que nós saímos naquele molde. Cremos que era o molde da mensagem do Filho do Homem. Estávamos e estamos inclusos, estamos dentro deste molde de Deus. Se você está fora do molde de Deus, não é você que é mau, nem Deus que é ruim. É que não houve eleição em você, para que o molde te alcançasse. O irmão Branham mostra isso, tem muitas moças, e o rapaz coloca seu molde, isto é, o que eu quero, o que eu desejo, o tipo de esposa que eu quero para eu viver, para formar um lar, para gerar filhos. Ele coloca sobre a igreja. Ele tira uma. Aquela é eleita para ele. Aquela, alguém diz, mas eu não fui eleito, eu estou sofrendo. E qual eleito que não sofre? Qual eleito que não tem luta? Mesmo no casamento e na vida cristã. Se te oferece uma vida cristã fácil, larga de mão. Ela não é a que Jesus mostrou. Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Então, Jesus só queria nos encorajar, mas não dizer que nós aqui no mundo teríamos coisas boas e viveríamos uma vida boa. Nós temos aflições, mas graças a Deus, porque tem o molde de Deus nesse dia final. A mensagem foi o povo que recebeu a luz de Deus aqui no Brasil, mesmo países vizinhos, através do ministério do irmão Branham. E Deus tirou um povo para ouvir o irmão Branham. Agora, o que o irmão Branham ensina é que Israel saindo do Egito é um tipo da noiva saindo da igreja. Parágrafo 68, a mensagem, o sinal, pregada em novembro de 63. Temos que falar assim agora, porque o irmão Branham pregou, até agora que eu saiba, 2 mensagens, com o mesmo título e mensagem muito boa. Hoje que eu peguei essa mensagem, para dar uma olhada, como que ela é tremenda também. Então vocês notam, se é um tipo, irmãos, o que Israel teve ao sair do Egito, até chegar em Canaã. Israel teve dentro do seu grupo os que saíram dentro do molde de Deus, saíram dentro do Egito. E ali nós tivemos homens como Datã, Abirão e Coré. Homens intelectuais, homens, pelo que eu saiba, vinha de uma tribo sacerdotal e que causava influência sobre o povo. Influenciava tanto o povo que eles dividiam o povo de Moisés. Agora, isso daqui não quer dizer um ministro dividir o povo do outro ministro. Isso quer dizer o povo que está sendo dividido por ministros que divide o povo, separa o povo do próprio profeta. Separava o povo da própria crença de Moisés. E hoje são ministros que separam o povo da própria crença de William Branham. William Branham cria nos selos como nós lemos. Irmão Branham não cria nos selos como o povo prega. Irmão Branham cria nos selos como nós lemos. Porque senão ele não pregava. Era terminada, último eleito entrando, cordeiro saindo do trono, tomando o livro, convertendo em leão e revelando os 7 selos. Irmão Branham cria num novo nome. Senão ele não pregava o primeiro selo, 132, dizendo: pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões, que era o ministério do 7º anjo, de Apocalipse 10. Era ele quem revelaria aquilo. E as pessoas não veem isso. E por não ver, Coré, Datã e Abirão são sacerdotes, são pastores na mensagem, não só no Brasil, no mundo inteiro, que tem influência sobre o povo. Para ter influência, irmãos, sobre o povo, esses homens têm que ter feito alguma coisa, que o povo creu neles. Deus deve ter usado esses homens para fazer algo. Eles não eram pessoas que não oravam, eles não eram pessoas que não se consagravam. Eles eram pessoas que temiam a Deus no seu dia. E que saiu do Egito como nós saímos. Foram ministros que saíram do Egito, das denominações, porque Deus pôs o seu molde e nos tirou do catolicismo, pentecostalismo e assim por diante. Deus nos tirou com o seu molde profético. Mas dentro deste molde profético nós temos Datã, Abirão, Coré e suas congregações, que não são pequenas. Teve uma que afundou com 250 membros. Hoje tem congregações com muito mais membros do que Coré tinha. A unção hoje é superior.
Os homens que causam influência sobre o povo hoje, eles são mais fortes do que Coré, Datã e Abirão, causando influência sobre o povo, ao ponto do povo crer neles. Mas o que tinha Datã, Abirão e Coré? Eles não tinham a mensagem. A mensagem estava com Moisés. O que tem os Datãs, os Abirãos e os Corés de hoje? Eles não têm a mensagem. Quem tem a mensagem é Brana. Então, mas onde estão Datã, Coré e Abirão? Dentro da mensagem. Nós já aprendemos isto, que os dois malabaristas que nós encontramos no tempo pentecostal foi no tempo do irmão Brana. Mas que depois que saiu do pentecostalismo, então o que nós temos agora é um ministério de sacerdotes recebendo uma influência tão tremenda sobre si, uma confiança tão tremenda, de que influencia o povo inteiro da mensagem. Influencia o pano. Vocês estão me entendendo? O pano, onde Deus põe seu molde. Influencia todo o pano. E Deus vem e põe seu molde sobre este pano, que eles representam e eles fazem parte do pano. Você não pode dizer que Datã, Abirão e Coré não fazia parte do pano, não é do plano não, do pano, onde Deus põe seu molde. Eles faziam parte, eles eram de dentro de Israel. Eles não eram egípcios. É de dentro de Israel. Mas lá no tempo do Egito, eles eram cabeças. Até o filme Os 10 Mandamentos mostra isso. Que o Datã, ele era um cabeça. Lá, ele era feitor. Então, ele ajudava a bater nos outros lá, mandava, dava ordens. Ele era feitor, lá naqueles dias. O filme mostra isso, Mombrana falou desse filme. Então, ele fazia isso lá, e aquilo não saiu dele. Ele saiu de lá. Ele saiu do Egito. Ele estava em Israel, mas já feitorava lá, já mandava lá. Já governava o povo lá. E ele veio com aquela influência para cá. E ainda o povo dentro dos israelitas ainda viram a condição daquele homem. E assim mesmo, vamos estar ao lado dele. Porque lá já tomava conta, e quem sabe que ele toma conta. Ele veio atrapalhar o profeta. Ele veio atrapalhar Moisés. Esses sacerdotes, esses pastores vêm atrapalhar Brana. Vem atrapalhar no decorrer da mensagem, da semeadura da mensagem. Mas você tem que saber que estão tudo dentro de um molde. Foram escolhidos. Está dentro da mensagem. Simão Brando diz, é o tipo, você não pode mudar isso daí. É o tipo, eles têm que estar dentro. E se nós tivermos gente desse jeito lá, dentro do Egito, mas que eles eram de Israel, estava ali dentro do Egito, e eles saíram com aquele mesmo espírito, de ser dominadores, de ser cabeça de encontros, cabeça de pastores. Eles já saíram de lá. Datã, Abirão e Coré, eles já vieram de lá com esse espírito superior, de tomar conta de encontros, de plenários. E quando você vê um homem com o espírito de plenário, você pode saber que o espírito de Datã, de Abirão ou de Coré está nele. Para agir num grande plenário e fazer o povo crer nele, e crer até que o plenário é a voz de Deus, como eu já ouvi muito isso. E que não tem nada a ver, a voz de Deus é William Branham. Não tem plenário, não tem Osmar, não tem pastor, que a voz de Deus é William Branham. Isso foi o que Deus falou. Foi através da onde Deus entrou num vaso e se expressou para nós e se manifestou a nós. Amém? Muito bem. Eu estou passando por isso minuciosamente,
para mostrar para você que o irmão Branham diz aqui no parágrafo 68 que é o tipo. Esse é o tipo, não pode falhar. E ele diz, é o tipo da noiva saindo da igreja. Agora, é o tipo da noiva saindo da igreja. Porque nós estávamos saindo das denominações. Deus colocou o molde e nos tirou de lá. Este foi o período dos 3 processos da jornada, que era Lutero, Wesley e Pentecostes. Certo? Através desses 3, justificação, santificação, restauração de dons. Saímos. Aí Deus vem e põe esse molde, trouxe o povo de Deus. Dentro desse povo de Deus, agora, Deus vem escolher uma noiva dentro desse povo. É dentro desse espaço de tempo que nós temos do Egito até Canaã. Aí nós tivemos Datã, Abirão e Coré. Aí se pergunta, onde será Datã, Abirão e Coré? É depois do rapto? Foi nas denominações? Não. As denominações foram os homens maiores. Me ajuda a lembrar o nome? Janes e Jambres, eu esqueci o nome deles. Janes e Jambres. Lá era 2. Agora dentro do grupo é 3. Lá era Janes e Jambres, no Egito, perante William Branham e os pentecostais. Mas agora foi tirado um povo do Egito. Dentro desse povo veio então esses 3 cabeças, 3 homens inteligentes, Datã, Abirão e Coré. Bom, eu não tenho que colocar isso aqui sobre nenhum homem, simplesmente eu tomei isso como tipo, porque o profeta disse que é o tipo. Se é o tipo, o mesmo que tivemos lá, nós temos aqui. Só que se você pergunta, quem é o Datã? Ninguém quer ser Datã. E o Coré? Ninguém quer ser. E o Abirão? Ninguém quer ser. Todo mundo quer ser Branham. Mas não quer crer no que Branham pregou. Todo mundo quer ser Moisés. Mas não quer admitir o que Moisés pregou, enquanto Datã, Abirão e Coré, eles não concordavam com o que Moisés fazia. Tem pessoas dentro da mensagem que não concordam com o irmão Branham pregou que é um só Deus. Eles puseram 2. Tem gente dentro da mensagem que não concorda que o irmão Branham revelou o 7º selo, 7 trovões, um novo nome. Aí eles colocam outras coisas, dizendo que o irmão Branham vai vir para fazer isto. Isso é um Datã, ou um Abirão, ou um Coré, que inventou uma doutrina dessa dentro da mensagem. Mas Deus coloca o seu molde outra vez. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Sim, é o ministério da hora, diz o profeta. Perguntas e respostas sobre o selo 159. Se é o ministério da hora, ele diz, agora a noiva é composta de profetas, apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Ela é composta disso. Então vem o molde de Deus agora para tirar o êxodo para o rapto. Aquela tirada primeiro que nós tivemos foi um êxodo que nós saímos das denominações para crer na mensagem do irmão Branham, para poder conhecer a deidade, para conhecer um profeta. Aí nós viemos, e aqui está o tipo. Mas dentro desse povo, tem os que morrem agora, durante esse espaço de tempo que os selos foram revelados, de 63 a 2003, de 65 a 2005. Nós tivemos um espaço de tempo que é o tipo, diz o profeta. Irmão Branham diz que é tipo, então não nega nem os anos. Nem os anos, se você notar, nem os anos. Foi o tipo de Israel saindo do Egito até chegar em Canaã, foi 40 anos. Esse é o tipo. Rodando ali na terra e não sabendo onde é a terra. Andando com o pastor Moisés, mas ainda vendo estes Datã, Abirão e Coré.
Logo, as suas congregações, eles e suas congregações, foram todos engolidos pela terra. Isso foi Deus causando temor no povo. Mas, irmãos, vocês têm que notar uma coisa, que tanto a Bíblia como o irmão Branham ensina, que eles saíram com quase 2 milhões de pessoas, mas somente 2 entraram. E isto é a eleição. Deus colocou o pano, e depois aquele pano chamado Israel, e ele veio com o molde dele sobre o pano. Só 2. Dentro de 40 anos, só 2 entraram daqueles primeiros 2 milhões que saíram. Agora tem aqueles que nasceram no deserto, tem aqueles que tinham menos de 20 anos, porque os que iam entrar eram os que tinham menos de 20 anos, porque eles ainda não estavam emancipados. Tem hora que você não responde por si mesmo, e a própria lei, a lei pode ir facilitando hoje até para 18 anos, mas a própria lei, se você vir mais antiga, era aos seus 21 anos. E ali, Deus também na Bíblia acompanha isto, que os de 20 anos para baixo é que a misericórdia os assistiria, mas quem tinha mais de 20 anos morreria no deserto, e morreu tudo no deserto, dentro daquele espaço de tempo. Então nós temos aqueles que foram gerados no tempo do irmão Branham e que vieram caminhando e morreram no deserto, e tem aqueles que foram gerados depois que o irmão Branham partiu. E este agora é o tempo da emancipação, onde você deve perceber que Deus outra vez, depois de ter chamado todos nós para a mensagem, agora o tipo novamente, porque tem a mensagem que é a esposa de Cristo, e ele não tira uma esposa. Deveríamos aprender isso. Deus não pega uma esposa dele com uma manga pentecostal, uma unha da Batista. Deus não pega. Deus pegou Israel e colocou o molde e tirou 2. Deus pegou o povo todo cristão, como eu já disse, pôs o molde e tirou o povo do profeta. Esse molde é do Filho do Homem, ele tirou o povo do profeta. Agora, desse povo, esse é o pano onde se tira a noiva, que sai da igreja, sai do pano. É uma noiva que sai da igreja, a igreja é o pano. A mensagem, o povo da mensagem todo é o pano. E Deus, no capítulo 10 de Apocalipse, verso 8 a 11, Deus está colocando o seu molde, tirando a sua esposa. Isso é desde o tempo do irmão Branham. Deus está tirando sua esposa, coloca o molde, e aí tem os retalhos. Faz o que você quiser com os retalhos. Se você ficar com dó dele, leva para casa. Mas pela Bíblia, pela mensagem do profeta, todo o retalho vai para o fogo. E o retalho passa pela tribulação. Mas o molde no qual tirou a esposa, ele diz: você não escolhe uma esposa e a coloca sobre um monte de tribulações, diz o profeta. Você escolhe uma esposa e vai dar uma melhor vida para ela. Porque o rapaz que tira uma moça da casa dos pais para dar uma vida pior do que ela tem com os pais, é triste. Ele quer dar para ela uma coisa melhor que os pais não puderam dar. E existem muitos meios para se ver isto. Talvez a pessoa só pensa na coisa natural, só pensa, casa, carro, é que nunca meu pai me deu. Não, é exatamente, tem uma coisa, o pai e a mãe pode fazer de tudo para uma filha, mas ele não pode dar para a filha o que o marido poderia dar-lhe.
Tirar aquele vazio. Tem moças que ficam doentes, depressivas, por falta de casamento. Outras estão depressivas porque casou. Me diga que não é assim. Você toma rapazes que estão depressivos, eles emagrecem, eles não vão para frente, muitas vezes fica até doente por falta de um casamento. O que é? A mamãe não podia fazer para ele, o papai não podia fazer. Ele agora tem que ter uma escolha, ela tem que ter uma escolha. E naquilo, saber que está a sua felicidade. Nós estamos aqui crendo nesta mensagem, porque Deus nos escolheu para isso, mas há algo dentro do nosso coração que diz: eu gosto disso daqui. Todo mundo fala mal da Maria, mas o José diz: eu gosto da Maria. A outra fala do José, mas aquela Maria diz: mas eu gosto do José, eu gosto dele. Não adianta, eles falam de nós, mas o povo gosta dessa mensagem. Nós gostamos desta revelação. Eles falam dos trovões, eles não entendem os trovões, os selos, o novo nome, mas nós gostamos disso. E são coisas que eles não podem dar para nós. Nós tivemos que sair do lar, da casa de nossos pais, da mensagem. Graças a Deus que Deus meteu o seu molde em cima do povo da mensagem e saiu nós. Se você ainda é um dos tais, Deus vai trazer você. Talvez neste molde está faltando você, e Deus trará você ainda para este molde, mas Ele coloca o molde do último dia. É dessa mensagem. Sabe qual é o molde que envolve todo o povo da mensagem? Deus traz um molde agora que a esposa dele é feita de trovões, de selos, de terceira puxada, de novo nome. Ele vem com o molde e põe em cima do pano, o pano chamado mensagem, povo que crê em Brana. Todo povo que crê em Brana, Deus vem agora com este molde da esposa. É o jeito que eu quero. Esta é a esposa que eu quero. O rapaz tem que ter uma ambição dentro de si, um desejo dentro de si. É assim que eu quero minha esposa. É assim que eu quero. Se ela não andar desse jeito, eu não quero. O rapaz é assim. Se você usar curto, eu não quero. Só que você já tem que ver se você fala com ela de solteira, ela não te obedece, ela nunca vai usar comprido. Nunca vai usar. Mas é algo que está lá dentro. Se ela ficar maquiada, só vivendo maquiada, eu não a quero. Essa é a escolha que você faz antes do casamento, não depois que casou. Você não tem que dizer... Antes a moça tem que olhar e dizer assim: o rapaz vem me pedir em casamento, mas se ele não for um genuíno cristão, eu não casarei. Não, esta pessoa aí tem que ter casa, terra, carro, aí eu caso. Aí nós estamos pensando assim, se for um genuíno cristão, ela uma genuína cristã. Está pensando se tem bens materiais. Não é isso. Deus não vem casar, porque se Deus viesse casar com quem tem bens materiais, Ele tinha que casar com a católica. É a mais rica, é a que tem riqueza. Aí Deus teria que casar com a católica. Mas Deus não vem casar com esse tipo de gente. Da mensagem, gente rica também, Deus não vem. Isso não estou dizendo, só porque você é rico em dinheiro tem problema. Quando o seu coração está ligado àquilo. São Paulo falou... O amor ao dinheiro, não o dinheiro em si. São Paulo não diz o dinheiro é a raiz de todo mal. Ele diz o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, bom, vamos completar nosso pensamento aqui, porque está muito bom para nós encerrarmos. Agora é o êxodo. Esse êxodo é para arrebatamento. Nós saímos das denominações, mas quando é que nós chegamos em Canaã? Canaã é trovões, Canaã é sétimo selo, Canaã é terceira puxada, Canaã é novo nome. Quando é que nós chegamos? Vocês podem ver que nós saímos, mas não chegamos.
Precisamos dessa mensagem da esposa, que é o molde de Deus nesse tempo final. E o molde de Deus, eu estava nesse pensamento que Deus não tem uma noiva que tem uma manga, a roupa de uma manga pentecostal, a outra é dualista, uma unha batista, a outra é adventista. Não, Deus arrumou um pano, meu irmão. É um pano. Qual o pano o qual Deus coloca seu molde? Atrás ele colocou o molde no pano de todas as igrejas. Diz: vou tirar um povo aqui para o meu nome. Colocou o molde e tirou um povo dentre os gentios. E esse povo crê no profeta. Agora sim, agora Deus pega o molde da esposa. Diz: eu quero uma esposa assim, que crê nos trovões, terceira puxada, novo nome. Então ele põe o molde, fica tanta gente fora. A hora que Deus põe o molde, porque é isso que você vê na mensagem, o profeta diz que o que te leva no rapto é a fé do rapto. E a fé do rapto, ele diz que está nos trovões. Agora você encontra gente na mensagem dizendo que não precisa de trovões. Você pode continuar do jeito que você está. É porque eles não são nem pano. O molde nem passou perto deles. Deve ser o retalho que vai para o fogo. Não deve ser nem aquele que é aproveitado para fazer um tapete, que pode servir muito bem para passar a tribulação e estar lá no último dia, porque passa pela tribulação. Mas a esposa não passa pela tribulação. Amém? Aleluia. Olha, essas coisas para mim é mais do que luz. Eu vejo essas coisas de uma forma tão clara. E Deus colocando o seu molde hoje. Nos dias de Brana, a mensagem de William Branham que ele pregou, colocando o molde, ninguém queria aceitar. Pentecostais, gente erudita, teólogos, mesmo ao lado dele, tinha opiniões diferentes dele. Que venda suas opiniões, rapaz. Se você está ao lado de um profeta, diz: eu jogo tudo que eu tenho fora, eu quero o que você tem, profeta, eu creio. Mas não, é um teólogo, acha que é alguma coisa e não joga o que tem fora. Você tem que jogar o que você aprendeu no seminário. Tem que jogar. Eu queria um seminário hoje que me ensinasse isso. Eles estão apertando e cada pregador vai sofrer um arroxo, porque todas as igrejas estão formando seus pastores, seus ministros, seminaristas. E não sei o que vai fazer conosco, vai ter que nos fechar mesmo. Se a lei chegar e apertar desta forma, eu quero ver, você tem que formar, você tem que ter um curso de teologia. Eu quero saber qual batista me ensina que o Cordeiro saiu do trono. Eu quero saber qual pentecostal me ensina o novo nome. Vamos dizer, isso eu estou falando do lado de fora, mas do lado de dentro, se houver alguém do lado de dentro, eu quero saber qual de dentro da mensagem me ensina o que são os trovões, o que é o novo nome, o que é a terceira puxada. Eu quero ver o que eles me ensinam, qual deles pode me ensinar, para eu me formar um reverendo, segundo o que eles desejam, que seja um homem estudado, porque aquele que é estudado é o respeitado. Eles são estudados, mas não são revelados. Você pode chamar os estudados, mas Deus considerou Pedro. Você ia procurar um diploma do Pedro. Não que eu sou a favor da ignorância de não saber ler ou escrever. Não, se não sabe ler e escrever, vai saber ler e escrever, porque o que eu prego você tem que ler. É muito melhor você ler e saber que aquilo é verdade, do que apenas dizer: eu creio, mas sem saber ler, sem saber escrever. É muito melhor você saber ler para você constatar. E eu não sou a favor da ignorância, só que também não sou a favor do erudito, do grande homem, do teólogo, que tem seus estudos e não tem a revelação. E ele diz: mas não é ideia sua, isso daqui é ideia de Deus. Isso aqui não é ideia minha, isso é ideia de Deus, isso daqui foi revelado pelo profeta de Deus. Deus revelou isso. Israel é um tipo, ele diz. Aqui é um tipo de Israel saindo do Egito, é um tipo da noiva saindo da igreja. Agora, Deus não formaria uma igreja com um de um jeito, outro do outro, não. Todo mundo. Nós primeiro pensávamos, no dia do rapto, irmão, não, irmão, no arrebatamento, Deus vem e cata um punhadinho católico, outro batista, e cata um pentecostal, outro daquela outra igreja, ou aquele que é bom, Deus cata e leva. Nada disso, irmãos.
Nada disso, Deus não faz isso não. Deus vai fazer uma coxa de retalho? Não, ele vai fazer um vestido. Ele mandou um profeta, ele disse que mandaria um profeta para vestir essa noiva. Ele mandou um profeta para vestir. Agora ele põe um molde sobre todos. E o que estiver dentro daquele molde, quer dizer, você está sujeito a este vestido, ao vestido da esposa. Você está sujeito. Não é, eu trouxe um da Batista, entrou aqui dentro, ele vai dar problema, ele vai continuar Batista aqui dentro? Não. Da primeira e segunda etapa, ele veio para cá, ele vai continuar a primeira e segunda etapa, ele vai dar problema para nós aqui. Fica por lá mesmo, vem não. Não vem não, não tem coisa melhor que você ficar num lugar que você gosta. Se gosta da feitiçaria, vai para lá. Você não tem que se preocupar com o que eu estou pregando se você não gosta disso. Mas se você ama isso daqui, lugar nenhum você vai dar certo enquanto você não chegar aqui. Se você ama a mensagem do profeta, só nessa mensagem é que você vai dar certo. Agora, esta é a hora que nós vivemos. É a hora que Deus está pondo o seu molde e tirando de dentro. Olha, de dentro da mensagem do profeta é o pano hoje. O pano de primeiro era uma coxa de retalho. O pano de primeiro é batista, metodista e assim por diante. Era aquele pano e Deus pôs o molde e tirou um povo. Mas agora, para tirar a esposa dele, não é assim. Ele já está em cima do pano. Agora é o pano eleito, não é todo o pano que é a esposa, não é todo o povo que crê em Brana que é a esposa. Não, isso é pano. Todo pano é Brana. Agora Deus traz o molde da esposa. 7 trovões revelados, 7º selo revelado, novo nome, 3ª puxada completa. Ó, e ó, cortou. E esse retalho? Os retalhos é costrejar lá, vai junto, põe no saco, manda o lixo levar. O lixeiro levar, vai embora. Retalho. Mas onde está? Oh, é daquele pano tão bonito, aquele pano que fez minha roupa, tão bonito. Eu não quero que jogue fora. Guarda então para você. Deus faz agora a roupa. A esposa dele é da roupa chamada revelação dos 7 trovões. Revelação dos 7. Esse é o pano. Ele põe um molde ali em cima. E tem muita gente aí dizendo, eu prego também 3ª etapa. Eu creio também na revelação dos trovões. Aí Deus põe um molde. Diz, cadê o novo nome? Você não tem? Está fora, filho. Está fora do molde. Aí você não crê que o último eleito entrou? Você não está aqui no molde não, está fora. Tem que pegar o molde de Deus. Entende? Fora disso, estamos simplesmente atuando como crentes e somos perdidos ao mesmo tempo. O que nós precisamos é saber que Deus está tirando um povo agora. Ou estou dentro do molde divino, ou estou perdido. Pai Celestial, te damos graças por esta luz da palavra que o Senhor tem dado através do seu profeta, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. A mensagem da figueira sempre adverte quando as folhas se brotam. Se da porta estamos perto e das chuvas do Senhor já estamos encobertos. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Olhe para o campo, o renovo aí está, e os eleitos do Senhor cada vez reflete mais na luz do
você encontramos nossa paz. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Louvai o nosso Deus, Ele é justo e bom, cumpriu suas promessas, sua esposa está em festa, aguardando o arrebatamento, pois é isto que nos resta. O dia já chegou pro verão raiar, os frutos se renovam e Jesus veio buscar. Já chegou o fim e o trovão soou, os selos se abriram e a esposa despertou. Os selos se abriram e a esposa despertou. Eu quero deixar aqui para a segurança de meus ouvintes o parágrafo 68, que eu não li só uma parte, para que você saiba de onde tirei o título desta mensagem, o êxodo para o rapto. Israel saindo, como eu disse, é um tipo da igreja saindo, ou a noiva saindo da igreja. A noiva será o remanescente, será um pequeno grupo, o eleito, o predestinado. Quando uma mulher estende um pedaço de tecido, ela põe seu molde sobre ele, de maneira que ela vai cortá-lo, e ela tem sua própria maneira de fazer uma escolha. Mas o que ela deixa fora do molde é o mesmo tipo de tecido que estava sob o molde, mas ela ordenou para si tomar este. Ela mesma o arrumou. Deus fez o mesmo. O remanescente da semente da mulher, que foi deixado na terra, hoje é o chamado da noiva para fora da igreja, o êxodo para o rapto. Porque a igreja, verdadeiramente, vai passar pelo período de tribulações, como vocês, irmãos pentecostais, têm pregado isto. Eu creio nisso. A igreja vai passar por ela, mas não a noiva, não, Senhor. Amém.